Olá, pessoal! Meu nome é Daniele Ximenes, professora de língua portuguesa. Na aula de hoje, nós falaremos sobre a representação do negro na literatura brasileira. E para iniciarmos a nossa aula, vamos começar com a leitura de uma questão. Essa questão, ela é do Enem de 2023. Isso significa dizer que nós analisaremos agora como a literatura, no geral, tanto brasileira ou no sentido mais amplo, é abordada no Enem. Por quê? Porque ao longo do tempo, essa abordagem ela vai se modificando e ganhando novas formas, tá? Então, a gente vai analisar agora, fazer a leitura, em seguida eu vou trazer algumas dicas para vocês e a gente vai chegar à nossa resposta da questão. Então, acompanha comigo na tela. Essa questão, como eu já disse, é do Enem de 2023, faz parte, é a questão 26 da prova azul, tá? Então, começamos aí pelo título, A Escravidão. Volta aqui comigo na tela. Mas, professora, a senhora vai começar lendo o texto. Vou, menina. Algumas pessoas ou alguns professores, e eu não discordo disso, dizem que nós devemos começar a resolver questões através do enunciado. Mas eu resolvi trazer o texto primeiro para vocês, para mostrar que, logo no título, algumas informações ali, elas já nos aparentam, né? Apresentam. Eita, professora, a senhora está errando até o verbo. Mentira, se acalma. Então, olha aí o texto, o título, a escravidão. Então, a gente já sabe que vai remeter à escravidão. Agora, em que contexto essa escravidão vai ser abordada, né? Então, esses meninos aí, que andam jogando peteca, não viram nunca um escravo. Quando crescerem, saberão que já houve no Brasil uma raça triste, voltada à escravidão e ao desespero. E verão nos museus a coleção hedionda dos troncos, dos viramundos e dos bacalhaus. E terão notícias dos trágicos horrores de uma época maldita. Filhos arrancados ao seio das mães, virgens violadas em pranto, homens assados lentamente em fornos de cal, mulheres nuas recebendo na sua mísera nudez desvalida o duplo ultraje das chicotadas e dos olhares do feitor bestial. Observa aqui que nesse trecho inicial do meu texto, eu tenho uma questão mais relacionada ao passado, então eu tenho um retorno. Como eu percebo isso? Olhando os verbos. Então, todos esses verbos, eles estão conjugados aí ao passado. Então, observa que durante o meu texto, eu vou fazer um avanço no tempo e também um retorno nele. Vamos continuar a leitura, tá? Mas a sua indignação nunca poderá ser tão grande como a daqueles que nasceram e cresceram em pleno horror, no meio desse horrível drama de sangue e lodo, sentindo dentro do ouvido e da alma, numa arrastada e contínua melopeia, o longo gemer da raça Marte, orquestração satânica de todos os soluços, de todas as impressões, de todos os lamentos que a tortura e a injustiça podem arrancar a gargantas humanas. Observa aqui, pessoal, que a gente tem um retorno aí do passado. Então, em que sentido a escravidão é abordada? Lembra do tema da nossa aula, a representação do negro na literatura brasileira. Esse texto, ele é do Olavo Bilac. Quem foi Olavo Bilac? Mas antes disso, vamos ao nosso comando da questão. Olha aí comigo na tela, diz assim. Publicado em 1902, o texto de Olavo Bilac enfatiza as mazelas da escravidão no Brasil ao. Algumas informações aqui precisam ser vistas, pessoal. Quais? Primeiro ano aqui, ó, 1902. Volta aqui comigo. Então, a gente já sabe que não é um texto tão novo. 1902, o que estava acontecendo? Que época literária é essa? É o pré-modernismo, que antecede todo esse movimento de emancipação
de fato, da literatura brasileira. E quem foi Olavo Bilac? Olavo Bilac, ele é um escritor parnasianista, né? Então, ele escreveu ali... Ai, professora, a senhora já falou aqui de pré-modernismo, de emancipação da literatura. Aí a senhora vem com essa palavra parnasianismo. O que é isso? Eu nunca estudei isso. Mentira, tu tá desmentindo teu professor de sala de aula, menino. Gente, parnasianismo nada mais é do que um estilo literário em que eu uso todos os recursos linguísticos para dar um tom estético, né, ali bonito. Então, eu escolho palavras bonitas. Todo esse rodeio para dizer que são palavras bonitas, professora? Menino, aprende, literatura é isso, viu? Então, onde eu observo traços do parnasianismo? Você conhece o parnasianismo desde o ensino fundamental, hein? Olha lá o hino brasileiro. O hino brasileiro, ele adota um estilo de escrita aí parnasiano. Ai, professora, mas esse texto aqui está tão coloquial, está tão simples, é por isso que eu digo. O que está acontecendo em 1902, pessoal? O pré-modernismo. O que é o pré-modernismo? É quando eu tenho ali uma escrita mais voltada para o cotidiano, uma escrita mais coloquial. Acompanha aí comigo na tela, tá? Então, pessoal, a gente divide a literatura brasileira aí basicamente em dois momentos. Primeiro, que a gente pode pensar aqui em quando o Brasil é descoberto, em 1500. Volta aqui comigo. Professora, a senhora está querendo dizer que em 1500 já se escrevia, já se tinha uma literatura de fato brasileira? Não. Em 1500, nós temos os primeiros registros da nova terra descoberta. Então, como eu dividi na tela para vocês aí em dois momentos. O primeiro momento é a era colonial, tá? E o segundo momento é a era nacional. De 1500 a 1836, que é esse pontinho aqui do meio, olha comigo aqui na tela, 1836, eu tenho uma literatura colonial. O que é essa literatura colonial? É tão óbvio assim? Sim. Eu tenho uma literatura que foi escrita no Brasil colônia, tá, pessoal? Então, é uma literatura que está começando ali a se formar. Não é, de fato, uma literatura brasileira, mas manifestações literárias. Então, quem é que vai dizer que nós temos manifestações literárias? Alguns críticos literários fazem esse estudo. De 1836 até, né, a atualidade, o contemporâneo, nós temos aí a era nacional. E dependendo de quando essas produções literárias foram escritas, né, a representação do negro nessa produção, ela vai se alterando, ela vai se adequando ou, em alguns momentos, perpetuando alguns traços. Então, observa que a nossa temática aqui é a escravidão. Em 1836, é publicada uma obra, nesse período de 1836, que é o romantismo. O romantismo, ele é dividido em três fases, né? Primeira fase é a fase nacionalista, a segunda, a ultra-romântica, considerada ali a fase do mal do século, e a terceira fase é a fase condoreira, né? Então, na primeira fase, a gente tem a representação do povo brasileiro. E adivinha só, quando se escolhe um símbolo para representar o povo brasileiro, elege-se o índio, o nativo. E até o momento, o negro não aparece na história. Quando é que ele vai aparecer? Olha aí comigo na tela. O que está acontecendo aí no Brasil? Essa imagem aqui representa bem os navios negreiros. Os navios negreiros eram bastante comuns na era nacional, em época em que a escravidão ainda era vigente no país. Então, a partir dessas imagens que nós observamos, eu trago para vocês um escritor que aparece aí na tela para vocês, que é o Castro Alves. Ele escreve na terceira geração do romantismo, que é uma época de produção literária voltada para a crítica social.
Isso significa dizer que todo esse tempo aí de existência do Brasil, os escritores nunca se preocuparam em dar voz aos negros. Então, Castro Alves, ele vem de uma produção literária, aí, como aparece na tela para vocês, de idealização amorosa, em que eu tenho uma produção já mais madura. Ele tem uma produção também relacionada ao nacionalismo ufanista, que se situa ali no primeiro momento do romantismo, na primeira geração. Só que ele é um escritor aí de transição do realismo. Então, ele traz aí na terceira geração, volta comigo na tela, ele traz aí na terceira geração uma denúncia social. Como eu vinculo? Que estereótipo eu trago ali do negro nesse período? Ele dá voz. Ele leva o público leitor à senzala, ao ambiente ali. Quer dizer, até o momento, o negro era visto como um mero objeto ali, uma mercadoria. Então, ia-se em praças e via-se, né, esses negros ali sendo comercializados. Então, Castro Alves, ele tem essa sensibilidade de mostrar essa mazela, essa questão social mesmo, essa questão de animalização do negro, não é? Para isso, para comprovar isso, eu trouxe um trecho para vocês, bem sucinto, para mostrar esse estereótipo. Diz assim: caminheiro, do escravo desgraçado, o sono agora mesmo começou. Não lhe toques no leito de noivado, há pouco a liberdade o desposou. Observa aqui que a gente tem essa ênfase relacionada, né, ao escravo. Um escravo desgraçado, é um escravo que está em uma situação ali, é um pouco difícil. Eu acho que eu estou sendo eufemista. Aí, se tu quiser saber o que é eufemismo, vai dar uma pesquisada, viu? Mas é uma suavização do discurso, tá, pessoal? Então, aqui nesse primeiro momento, o negro ele aparece dessa maneira. Uma dica de leitura para vocês maravilhosa. O Navio Negreiro, do Castro Alves. Ele vai comprovar tudo isso que eu trouxe aqui para vocês. Outra dica, hein? Guarda, anota, escreve aí. Não vai ficar fazendo coisa que não é para fazer? Presta atenção na aula, menino. Então, você pode ler o livro de Iniciação à Literatura Brasileira, do Antônio Cândido, que ele divide bem esses espaços de tempo, essa consolidação do sistema literário brasileiro, e vai abrir bem a sua mente para você ver a literatura de uma forma mais completa. Outra forma de estereotipação do negro aparece na literatura infanto-juvenil. Olha comigo. Aqui a gente tem o narizinho arrebitado, né? E aí, olha o trecho. Negra de estimação que carregou Lúcia em pequena. Reinações de narizinho. Observa o termo utilizado. Negra de estimação. Então, é como se ela fosse um animal. E isso é engraçado e também há uma crítica de que Monteiro Lobato era racista e todas essas questões, mas não convém falar nisso na nossa aula, mas é para mostrar como o escritor escolheu representar o negro aqui e como se perpetua essa ideia de animalização, esse estereótipo, né? Negra de estimação. Isso significa dizer que a mentalidade das pessoas mantém-se firme, quer dizer, não tem uma evolução, uma mudança como se espera. Então, essa análise que eu faço nesse momento faz parte de uma das funções da literatura, viu? Que é eu ler um trecho e interpretar. Só lembra que eu não posso interpretar um texto apenas por um trecho. Eu preciso ler todo um conjunto para formular ali minha teoria literária. E aí, para a gente finalizar essa parte do estereótipo e a gente ir para o resultado final da nossa questão, lá no modernismo, observa que a gente tem uma produção aqui pré-modernista. Lá no modernismo, a gente já vê uma visão mais desconstruída desse negro. Então, no contemporâneo, a gente já tem outros escritores que são negros, que dão voz a esse povo e que mostram traços que não foram abordados em produções literárias anteriores, tá? Então, é importante a gente fazer uma análise dessas representações. Vamos lá, voltar à nossa questão. Lembrando,
publicada em 1902. Volta aí a minha aula, o que estava acontecendo? O pré-modernismo. O texto de Olavo Bilac enfatiza as mazelas da escravidão no Brasil. Então, o nosso centro é as mazelas da escravidão no Brasil. Primeiro, descrever de modo impessoal as consequências da exploração racial sobre as gerações futuras. Você acha que foi impessoal ou foi imparcial? Como é que foi? Não foi, não é? Letra B, contrapor a infância privilegiada das crianças da época à infância violentada das crianças escravizadas. Essa questão aqui, pessoal, volta comigo, essa questão aqui gerou uma polêmica. Justamente por quê? Porque muitos acreditavam que o gabarito correto seria a letra B. Lógico que a gente tem uma contraposição, mas a gente tem que observar essa hierarquia de ideias, o comando da minha questão. Qual é o comando? Olha comigo aí. É as mazelas da escravidão no Brasil, e não essa infância privilegiada. Letra C, antecipar o futuro apagamento das marcas da escravidão no contexto social. Letra D, criticar a atenuação da violência contra os povos, eita, dicção maravilhosa, contra os povos escravizados nas memórias retratadas pelos museus. E letra E ou E, imaginar a reação de indiferença de seus contemporâneos com os escravizados libertos. E aí? Qual é a nossa resposta correta, pessoal? A nossa resposta correta aí na tela, letra C. Volta novamente. Antecipar o futuro apagamento das marcas da escravidão no contexto social. Então, observa que quando ele começa lá o texto falando que eles nunca conhecerão ou verão apenas em museu, mostra esse processo de apagamento. Então, não tem uma impessoalidade aqui. Por quê? Porque eu também observo uma certa crítica, quer dizer, esse povo que sofreu tanto vai ser apagado? Vão esquecer tudo o que aconteceu, tudo o que eles passaram? Então, essa é a nossa resposta da questão. A senhora deu essa volta todinha para chegar nisso aqui. Olha, quando a senhora estava dando essa aula, eu fui lá pesquisar no Google e eu achei essa questão e eu já sabia a resposta. Pois bem, mas para que eu chegue a este resultado, eu preciso saber todo o contexto que envolve essa produção literária e esse povo, tá? Então, quando a gente fala de literatura em si, as questões elas são mais complexas, mais difíceis de se chegar a uma resposta, porque a literatura ela leva a essa interpretação diversa. Ela é subjetiva, quer dizer, cada um pode interpretar de uma forma, mas eu preciso analisar ali o comando para chegar ao meu resultado, à minha resposta correta. Tá certo, pessoal? Então é isso, a nossa aula fica por aqui, eu te aguardo na próxima.